posição agradável. A ideia é a gente fazer algum... Muito bem. Você vai se sentar de uma forma confortável, uma posição agradável. A ideia é a gente fazer algumas técnicas de respiração e de meditação hoje. E daqui a pouco eu vou colocar uma imagem para você aqui no Instagram. Então, em algum momento eu vou pedir para você abrir os olhos e enxergar essa imagem e se concentrar nessa imagem. Uma imagem completamente fora dos padrões e é proposital e eu vou te explicar o porquê já já, ok? Então, enquanto eu vou conversando com você, vamos fazendo uma técnica de respiração para já trazer consciência a algo muito óbvio que está aí dentro de você, que é a sua respiração, e às vezes deixamos passar. Então, sente-se de uma forma confortável. Se você estiver fazendo isso operando uma máquina, tipo um carro, não feche os olhos, ok? Você pode fazer, mas não feche os olhos. Você deixa processar tudo na sua mente ali, mas não feche os olhos. Se você está tranquilo, você consegue fechar os olhos agora por alguns instantes, perfeito. Mantenha aí com os olhos fechados do início ao fim do exercício, a não ser que eu fale para você abrir os olhos para olhar a imagem. Então vamos lá. Respiração completa. Se você não conhece a respiração completa ainda, comece pela respiração abdominal. Ar para dentro, barriga para fora, ar para fora, barriga para dentro. Ou seja, uma respiração onde você ativa os músculos abdominais, mexe com o seu nervo vago, ou seja, uma respiração que atua fisiologicamente para trazer saúde, atenção, presença, vitalidade no seu corpo. Então, respiração sempre nasal, tanto na inspiração quanto na expiração. Inspire profundamente e solte o ar profundamente. Mantenha essa respiração consciente, profunda por alguns instantes. Isso é uma base para te trazer mais consciência do momento presente, para você parar de dispersar, para você aterrissar, para você energizar o seu corpo. Mantenha essa respiração, sustente essa respiração profunda por alguns minutos. Isso vai ser útil para que você esteja mais consciente no exercício de meditação, para que você esteja mais acordado, mais energizado. Isso vale também para quem acordou agora, ou seja, você não pode fazer meditação com sono. Se você fechar os olhos, você vai dormir de novo. A intenção é que você esteja bem desperto. Então, inspire profundamente, solte o ar profundamente, trazendo bastante atenção na respiração. Perceba que quando o ar entra, você energiza o seu corpo, você traz oxigênio, você traz energia para dentro do seu corpo. E quando o ar sai, você abre espaço para que a nova energia entre. Então é como se nesses instantes iniciais você estivesse verdadeiramente se energizando, constantemente se energizando. Então mantenha essa respiração nasal, profunda, lenta e consciente. Mantenha assim por alguns instantes, até você sentir que realmente está muito presente, muito consciente, muito atento à sua respiração. Você vai incluir agora uma pausa na respiração. Isso é para lembrar que você consegue controlar a sua respiração a hora que você quiser. Então você inspira profundamente e segura o ar nos pulmões por alguns segundos. Apenas para você lembrar que você é capaz de parar. Isso é muito bom para pessoas absurdamente ansiosas, que estão sempre querendo acelerar e precisam aprender a parar, aprender a fazer aquela pausa e apreciar aquela pausa. Porque não é só parar. Parar é fácil. Agora, apreciar aquela pausa muda completamente o jogo. Então, inspire, segure um pouco e solte. Então, inspire profundamente, segure por alguns segundos, apenas para você lembrar que você é capaz de fazer essa pausa, que você é capaz de controlar o alento e em seguida solte o ar. E continue, fazendo uma pequena pausa na inspiração, depois da inspiração com os pulmões cheios e em seguida solte. E mantenha essa respiração profunda, consciente, com os olhos fechados, percebendo que você se energiza com o ato de respirar. A respiração bem feita te vitaliza, te deixa mais atento, mais consciente a você mesmo e ao que você está fazendo nesse momento, que é a sua respiração. Depois de alguns instantes, respirando de uma forma lenta, consciente, profunda, vamos passar ao nosso exercício de meditação. E hoje nós vamos fazer um exercício de meditação concentrados numa imagem. Então você tem aí na tela, acabei de colocar na tela para você uma imagem. Um desenho, pode ser uma obra de arte, pode ser uma porção de coisas. A ideia é que você abra os olhos agora e contemple, eu vou até encerrar aqui os comentários provisoriamente só para não te dispersar. Concentre-se nessa imagem,
sei que talvez a minha câmera, minha foto fique aqui, se eu consigo desligar. Dá para ver se eu conseguir desligar. Talvez a minha foto atrapalhe você na concentração, mas não tem problema. Como se você estivesse enxergando parte desse rosto, parte dessa imagem. E essa é a grande ideia. Você olhar para essa imagem, que pode ter um monte de significados, e você não julgar. É como se, ao olhar para isso, você pudesse associar lembranças, memórias. Se você aprecia arte, talvez você entre por um outro caminho de pensamento. Se você não gosta muito de arte, ou não aprendeu a apreciar a arte ainda, talvez você fale, que desenho feio. A ideia é você treinar não julgar, ou seja, qualquer pensamento que vier na sua mente, você não julgue. Então apenas observe essa imagem. Não importa quem fez ela ou como ela foi feita, apenas observe. Mantenha os olhos abertos, mantenha a atenção fixa nessa imagem por alguns instantes. Tudo isso enquanto a sua respiração está lenta, consciente, profunda, sem pausas agora. Apenas uma inspiração e uma expiração enquanto você se concentra nessa imagem. É natural em muitos desafios do nosso dia a dia, quando nos deparamos com algo que nunca vimos, julgarmos ou tentarmos associarmos aquilo com alguma solução do passado, ou simplesmente fazer um comentário aleatório. Abstenha-se desse condicionamento de comentar, ou de julgar, ou até mesmo de condenar, realmente não gosto disso nunca, jamais quero isso na minha vida. Apenas abstenha-se disso, contemplando a imagem. Em seguida você vai trazer a atenção para o seu coração e sentir o seu coração pulsando enquanto você continua a contemplar a imagem. Sem pensar, sem julgar. Apenas traga atenção ao seu coração, como se você pudesse perceber, sentir mais os batimentos cardíacos, sentir mais que você está vivo, sentir mais a sua humanidade. Enquanto você contempla essa imagem, você vai começar a se imaginar as suas formas, o seu eu, se transformando nessa imagem. É como se você estivesse por trás dessa imagem, como se o seu eu, a sua imagem, estivesse se revelando entre essa imagem, como se você começasse a se olhar para o espelho. Apenas continue aí com a imagem, mas ao mesmo tempo como se você pudesse colocar a sua imagem neste rosto, nesta imagem que você tem aí na tela. E agora veja se cabe todos aqueles julgamentos, se cabem todos os comentários, observações que a mente inconsciente fez no primeiro momento que você viu a imagem. Continue a se concentrar na imagem, mas agora comece a associá-la, comece a transformar essa imagem na sua imagem, no seu eu. Como se você estivesse vendo a sua foto. E agora eu vou tirar a imagem e você vai fechar os olhos. Enquanto você fecha os olhos, você vai imaginar a sua foto, a sua imagem. Se concentrar no seu rosto, se concentrar nas suas formas. E mais uma vez, tal como no exercício anterior, você vai exercitar não julgar, não pensar, apenas observar. Sem intenção alguma, apenas imaginar você se olhando, contemplando a sua imagem por alguns instantes. É como se você, pelos próximos instantes, pudesse sentir o seu coração, que ora batia apenas aqui no seu peito, também nessa imagem, como se você estivesse se olhando no espelho. É como se você e o objeto que você observa se tornam um só, que na verdade são um só, é você mesmo. Então imagine que você, o ato de observar e a sua imagem que você observava mentalmente, são apenas uma coisa só.
Mantenha os olhos fechados e reduza qualquer julgamento, qualquer pensamento. Abstraia-se de qualquer elemento que venha à sua mente e exercite por alguns instantes um silêncio mental. Mantenha os olhos fechados e a sua mente em silêncio. Toda vez que vier algum pensamento, você imediatamente retoma a sua imagem, a sua fotografia, o seu rosto na sua tela mental, o seu eu. E quando você olha para o seu eu, você vai se abster mais uma vez de qualquer julgamento, tal como você fez com aquele desenho, com aquela obra de arte. E mantenha a atenção no seu eu por alguns instantes. Sem pensar, sem julgar. Apenas imagine a sua foto por alguns instantes. E por mais simples que seja se observar, se olhar, exercite isso com muito carinho, com muito amor no coração. Muita estima, se olhando, se contemplando por alguns instantes. Se puder, até mesmo esvazie a sua mente, até mesmo da sua imagem. Só use a sua imagem se você estiver dispersando, estiver pensando. Vou reduzindo a música de fundo para que você fique num completo silêncio por alguns instantes. Eu ficarei em silêncio com você durante apenas 30 segundos. E que nesses 30 segundos, em completo silêncio, você consiga sustentar o silêncio interno. Mantenha os olhos fechados, a respiração profunda e sustente o silêncio, junto comigo, junto com inúmeras outras pessoas que estão aqui exercitando a meditação. Depois desses instantes de silêncio, esvaziando sua mente de pensamentos, finalize o exercício fazendo uma inspiração profunda, abrindo os seus olhos. E agora eu quero saber de você, se você consegue perceber uma diferença, se você estava aqui, se você me assistiu aqui, fez a meditação desde o início, desde as técnicas respiratórias, depois contemplando a imagem, depois contemplando o seu eu, sem julgar, sem pensar. Se você sentiu alguma diferença daquele estado anterior, do início da meditação para o final, quero que você escreva aqui para mim. A ideia é que você ganhe essa consciência após alguns minutos, e aqui não foram mais do que 12 minutos mesmo de meditação, foi bem curto mesmo, e a ideia é que seja um exercício curto. Se você consegue perceber uma diferença no seu estado de consciência, no funcionamento, na operação da sua mente, no modo como ela funciona, antes de uma técnica de meditação, com respiração, com qualquer outra técnica associada que geralmente a gente faz, e depois, agora, depois do finalzinho da meditação. Por que isso é importante você estar sempre atento a observar? Para que isso sirva de um estímulo para você continuar meditando. Poxa, eu acabei de fazer aquele exercício de meditação e realmente o meu estado de consciência estava muito diferente. Foi muito bom. As minhas percepções se ampliaram, eu estava muito mais consciente do presente, estava com muito menos ruído, menos daqueles pensamentos aleatórios que só gastam a minha energia.